Olá, graça e paz, crianças, paz do Senhor, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos mais uma palavra, né? Estou eu aqui outra vez, mais o Tony, para mandar mais uma palavra para vocês, né? Mas primeiro a gente vamos orar com vocês, tá? Querido Deus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa cada vida que está assistindo essa palavra nessa hora, cada criança, cada pai, cada mãe. Deus, vem com teu poder sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui, porque nós temos oportunidade, meu Deus, de pregar essa palavra. Senhor, que não é uma palavra qualquer, é a tua palavra, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Deus, venha assim com teu poder sobre a vida de todos nós, da nossa cidade, de todas as crianças, meu Deus, que estão assistindo, né, essa história bíblica nesta noite, amém? Então, queridos, hoje, né, eu vou contar uma história bíblica bem bacana, bem linda, que está aqui, né? Olha aqui, na nossa Bíblia, a nossa Bíblia amiga, né? A minha preciosa. Então, essa palavra hoje, ela está lá em Mateus 5, até coloquei aqui, Mateus 5, né? Está em Mateus 5. Mateus 5 diz assim, que Jesus ele estava assim, reunido onde havia uma grande multidão, né? E ali, e juntos com eles os discípulos. E de repente Jesus começou a falar, né, das coisas a falar, a pregar, né, a pregar. E nesse lugar onde ele fazia, né, essa pregação foi chamado, né, de Sermão da Montanha. E ele começou a dar aquele sermão. Ele começou a falar da palavra de Deus. E aí ele começou a dizer muitas coisas. Aí ele ensinou muitas coisas mesmo. Ele ensinou muitas coisas para aquelas pessoas que estavam ali, né? Ele falou que a gente não podia se vingar dos nossos inimigos. Ele falou que a gente não podia falar mal dos outros. Ele falou que nós não devíamos xingar os nossos inimigos, xingar as pessoas, né? Ele falou também que a gente não deveríamos julgar as pessoas. Ele ensinou muita coisa. Ele falou também a respeito da oração, que nós temos que ser, que a gente temos que ser um povo de oração, um povo que ora, um povo que cumpre os princípios de Deus. Ele falou também, né, a respeito da caridade, devemos ser caridosos, fazer o bem, não olhar a quem. Ele falou também sobre, sim, a gente julgar as pessoas. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, não vou com a cara daquela pessoa. E isso até gente grande mesmo faz isso. E, né, e tem muita criança que fala, não gosto daquela menina ali, não gosto. Por quê? Não fui com a cara dela. As pessoas grandes falam assim, meu sangue não bate com o sangue dela. Então Jesus, ele falou, ele ensinou muito, né? Ele ensinou a respeito do ódio. Não devemos alimentar o ódio contra as pessoas, né? Não devemos mentir, não devemos levantar falso testemunho, não devemos cobiçar as coisas da lei. Devemos ser pessoas que praticam a palavra de Deus, né? Ele ensinou muito, mas muito, muito, muito mesmo, né? E no final de todo esse sermão, né, ele também disse que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque se não tiver sal, se o sal tiver estragado, pode jogar fora, porque não serve para nada, né? E aí no final do Sermão da Montanha, onde ele ensinou muitas coisas aqui na palavra de Deus, mas muitas mesmo, né? Muitas coisas mesmo. Ele falou muito a respeito de orar, de sermos homens e mulheres de oração, crianças de oração, né? E aí ele também falou a respeito de dois homens. Dois homens. E ele chamou esse homem aqui de homem sábio, né? E este homem aqui, ele chamou de homem sem juízo, né? Então ele contou uma história sobre esses dois homens, o homem sábio e o homem sem juízo.
né? E essa palavra quem falou foi Jesus. Jesus, era Jesus que estava lá no monte, né? Falando de tudo isso aí, pregando as boas-venturanças para as pessoas. E ele fala que este homem sábio, né, construiu uma casa. Foi lá e construiu uma casa e pregou, e ele fez aquela base e construiu aquela casa e pregou aqui, e pregou aqui, e pregou, e bateu, e organizou aquela casa muito lindinha lá. E a Bíblia fala que esse homem sábio deixou aquela casa, né, toda bonitinha, toda organizadinha, né, mas de repente a Bíblia fala que ele falou que veio um temporal, veio uma chuva e show, aquela chuva, aquele vento, aquele temporal e aquela água vinha e batia na casa, e a água vinha e batia na casa, e batia-se na casa, e vinha o temporal, e vinha a chuva, e batia na casa, e show, e show, e show, e balançava aquela casa, o vento balançava aquela casa, mas aquela casa não caiu. Aquela casa não caiu, né? Mas aí Deus, ele fala do outro homem. Ele fala que esse homem sem juízo aqui, né? Esse homem sem juízo também construiu uma casa. E ele fala que esse homem sem juízo pegou e foi lá e construiu a casa. Construiu a casa, arrumou tudinho e bateu. Ele fez que nem aquele lá também. Construiu, arrumou tudinho a casa e pá, e aquilo, e arrumou, e organizou e fez essa casa maravilhosa. E aí ele fala que de repente veio o temporal, veio aquela chuva, e show, e chuva, e chuva, e veio a água, né? E vinha a água, e a água vinha, e a água subia, né? E batia, e de repente a casa caiu. A casa caiu. Olha, a casa caiu. E aí nós nos perguntamos, por que que a casa caiu? Por que que essa casa caiu? Vamos saber por que que essa casa caiu. Olhem aqui a casa. A casa caiu. E olhem aqui essa outra casa. Ela ficou em pé. Mesmo que a água bateu, que a água, né? Ela ficou em pé. A casa ficou em pé. E agora nós vamos descobrir por que que essa casa caiu. E Deus, ele fez aquela comparação. Ele disse que esse homem era um homem sábio, né? Então esse homem sábio, ele fez a casa dele na rocha. Na rocha. Porque ele era um homem, Deus falava que não era para ele xingar, ele não xingava. Deus falava para ele amar os inimigos, ele amava os inimigos. Deus falava para ele que ele tinha que orar, ele era um homem de oração. Deus falava para ele que ele não podia ter ódio de ninguém, ele não tinha ódio de ninguém. Deus falava para ele, você não minta, ele não mentia. Então ele cumpria os princípios de Deus. Tudo que Deus falava para ele não fazer, ele não fazia. E aí ele construiu a casa dele na rocha. E a casa dele não caiu. Ele pregava a palavra de Deus e tudo que ele pregava, ele fazia, né? Ele pregava a palavra de Deus e ele praticava a palavra de Deus, né? Mas esse homem que ele chamou de sem juízo, crianças fazia tudo o contrário. Deus falava para ele não xingar, ele xingava. Deus falava para ele amar os inimigos, ele odiava os inimigos. Deus falava para ele não mentir, ele mentia. Deus falava sim para ele orar, ele não orava. Deus falava para ele ler a palavra, ele até lia a palavra, mas ele não praticava a palavra de Deus. E por isso que Deus disse que ele era um homem sem juízo. Ele era um homem sem juízo. E aí ele construiu a casa dele aonde? Vejam só, crianças. Ó, na areia. Aqui tem a areia, ó.
areia. Ele construiu a casa dele na areia, porque ele era um homem que ele fazia tudo o contrário do que Deus mandava. Ele era um homem sem juízo, ele não praticava a palavra de Deus, né? E aí, que mensagem essa palavra deixa para nós hoje? Desse homem, né, que era um homem sábio, construiu a casa dele na rocha, né? E ele fazia tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. E desse outro que Deus falou que ele era um homem sem juízo, que tudo que Deus mandava ele fazer, ele não fazia. Ele fazia tudo o contrário, né? E por isso que a casa dele caiu. A casa dele caiu. Então, criança, o que nós vamos tirar dessa história hoje? Tem até um ditado aí na rua, o povo fala assim, a casa caiu. Aí eu até coloquei aqui, ó, e a casa caiu. E a casa caiu. Porque às vezes o povo comenta, e a casa caiu, né? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje? Qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, né? Diante dessa palavra. Quando ele falou que nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser pessoas que aonde nós chegue, as pessoas gostem de estar com nós. A gente dá sabor, né? As pessoas querem ficar junto com você, porque você é uma pessoa legal, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que não xinga, você não fala mal de ninguém, você é uma pessoa boa, né? Quando ele fala que nós somos a luz do mundo, né? Aonde nós chega tem que haver luz, tem que haver alegria, tem que haver amor, tem que haver paz, né? E aí eu pergunto para você, como é que você está vivendo hoje? Você está vivendo como esse homem sábio ou como esse homem sem juízo? Onde você está construindo a sua casa? Na rocha ou na areia? Né? E aí você pergunta, como assim, tia Nete? Quando nós começamos a nossa vida, vocês já estão tudo estudando, é tempo de vocês já começar a construir a casa de vocês. Na rocha ou na areia, mas o certo é construir. Deus mandou construir na rocha. Jesus, ele mandou construir na rocha, né? Então, querido, o que é construir a casa na rocha? É obedecer, é honrar, é amar mesmo os inimigos, não falar mal dos outros, que nem ele falou, né? Se você quer ser uma pessoa sucedida, você tem que saber respeitar o próximo, né? Mesmo que ele não te respeite, respeita ele. Se você que está estudando, quer ser um médico de excelência, quer ser um promotor de justiça, quer ser uma juíza, né? Quer ser uma boa professora, se você quer ser um bom profissional, você precisa construir a sua casa na rocha. Desde agora, você já começa a obedecer, já começa a fazer o que é bom, já começa a ser o sal, né, da terra, aonde você estiver. E você está fazendo isso? Como é que você está vivendo? Você está lendo a palavra de Deus aí na sua casa? Vocês que são aqui da minha célula, vocês estão usando os tapetes de oração, estão orando pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, como Deus mandava orar pelas pessoas. Vocês estão plantando uma boa semente para ter uma boa colheita. Tem que plantar, porque agora, queridos, as pessoas contratam os meninos muito jovens, e quando eles for lá na escola contratar, ele vai querer aquele menino, aquele que constrói a casa na rocha, aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que honra a mãe, aquele que honra o pai. Não importa o que a mãe fez, o que o pai fez, honra o pai, honra a mãe, respeita o papai, respeita a mamãe, né? Porque senão você vai fazer uma coisa assim sem a base de Deus, sem os princípios de Deus, e quando chegar lá na frente, a casa vai cair. A casa vai cair. Porque foi construído uma base sem segurança, né? Não vai ser que nem a casa, né? Que nem essa casa que não caiu porque ela foi construída na rocha. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, crianças minhas amadas, amadas crianças do meu coração, olha, obedeçam, né?
obedeçam, comecem a construir a casa de vocês na rocha. E a rocha, quem é a rocha? A rocha é Jesus. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Então, queridos, essa palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite, né? Obedeça, siga os princípios de Jesus. Amém? Quando nós seguimos os princípios de Jesus, ele é como um guarda-chuva para nós. É como se, né, tivesse assim debaixo de um guarda-chuva que te guarda de tudo. Porque Jesus, ele nos ama e ele quer sempre melhor para nós. Amém? Shalom, graça e paz. Amo vocês. Fiquem em paz. Que a paz do Senhor esteja com vocês, na casa de vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês abundantemente. Em nome de Jesus. Que sejam crianças, né, lindas do avivamento. Que sejam homens de bem e mulheres de bem. Amém? Glória a Deus.